Bate-papo, a sua entrevista no fim de noite. Bate-papo. Vamos lá, vamos conversar com um médico agora, Dr. Luiz Sampaio, ele que é professor da PUC, ele é ginecologista, médico obstetra e escreveu uma obra chamada Doutor, Por que eu abortei, da editora CRV. A ideia desse livro, que ele vai falar com a gente, é escrever de maneira simples, de maneira direta, os tipos variados dos abortos espontâneos, vamos dizer assim, que muitas vezes são um verdadeiro trauma para as mulheres. E a gente aproveitou, véspera de carnaval, vamos falar do Zika, vamos falar do aborto premeditado, também dos riscos que a mulher coloca em prática ao aceitar qualquer cantada de carnaval. Dr. Luiz Sampaio, seja bem-vindo à Rádio Ipanema, é um prazer conversar com o senhor, tudo bem? Boa noite, prazer é meu estar aqui. Vamos lá, vamos falar desse livro, uma obra que, como você estava falando fora do ar, 1 ano de trabalho aqui nesse projeto. Conta pra gente sobre a obra Doutor, Por que eu abortei? Esse livro surgiu a partir de uma premissa que a paciente que passa por um aborto espontâneo tem uma sequela emocional muito importante. Ela programa aquela gravidez, imagina que vai seguir em frente, já pensa no bebê e tudo mais. De repente ela percebe um pequeno sangramento, o quadro evolui mal e ela acaba perdendo aquela gravidez. Isso acontece às vezes mais de uma vez, e a mulher, o casal, né, a mulher e o marido, começam a ter um sofrimento muito grande por conta disso. A mulher nem sempre sabe, o paciente nem sempre sabe como isso é frequente. Quase que metade das vezes a mulher tem a perda da gravidez espontaneamente. E doutor, você ao longo desses anos na carreira, atuando, militando na medicina, você usa nessa obra exemplos práticos que você realizou de exame? Como é que você escolheu caso a caso que estão sendo divididos nessa obra aqui da editora CRV por capítulos? Então, os capítulos dizem respeito às situações clínicas, dos tipos de aborto que existem, a maneira como o quadro pode evoluir. E eu pedi licença para algumas pacientes minhas, mudei, claro, o nome delas, mas eu cito histórias, todas são histórias reais, de pacientes que eu atendi e que passaram por situações clínicas diferentes. Gostei. Doutor, eu queria que você falasse também sobre o aborto clandestino, que infelizmente, apesar de ser proibido, a gente sabe que é uma realidade não só no Brasil, mas em outros países, e quanto mais proibido parece que é pior, né? Que é mais clandestino ainda. As histórias que chegam são terríveis e o cenário é quase que lamentável, né, doutor? Sem dúvida, a gente inclusive não tem ainda, não se sabe os dados reais disso daí, porque como você mesmo falou, é clandestino. Então ninguém fica reportando esse tipo de coisa. Então os dados que existem são a partir das complicações decorrentes do aborto provocado. E isso é elevadíssimo, tem um problema de saúde pública muito grave. A mulher pode ter uma sequela de hemorragia, de infecção, ficar estéril o resto da vida, e ela acaba procurando hospital para ser atendida. E é esse registro que a gente tem. Estima-se uma incidência altíssima desse tipo de coisa, e o que é impressionante e paradoxal é o fato que existem muitos métodos anticoncepcionais eficientes. É só usar uma pílula, é só usar uma injeção, usar o preservativo direitinho. O DIU. Você não vai ter, ou o DIU. Tem muitos métodos. Hoje em dia isso é oferecido inclusive gratuitamente nas unidades de saúde. Mas você acha que muitas vezes a mulher não se protege por ignorância, por preguiça, por não ter noção dos riscos que está correndo? Analisando do outro lado do consultório, né? Não do lado do paciente, mas do lado do médico, como é que você faz essa análise? E muitas vezes a gente vê mães de 3, 5 filhos muito jovens ainda, com 25, 26 anos de idade. Isso já foi mais comum, né? Hoje em dia, nos tempos de internet, você tem acesso à informação muito facilitado. Então, é meio que discutível se ele realmente não tem informação. Eu dou muitas aulas de educação sexual em escolas aqui da cidade e percebo que quando eu falo, às vezes os adolescentes sabem mais que eu. Eles são realmente experts disso daí. Na maior parte das vezes que eu vejo que elas não usam, porque tem efeito colateral. E acaba achando que o efeito colateral é nocivo, vai ter alguma sequela e para de usar. E é aí que engravida. Então, na verdade, ela precisa sempre estar protegida e orientada por um profissional da área, por um médico, ginecologista, que vai dar orientação de anticoncepção. Gostei. O Luizinho tava brincando que com a chegada do carnaval, todo mundo vai pra folia, aquela coisa. E aí o que acontece em novembro, Luizinho? Em fevereiro, as mina pira. Em novembro, elas parem, né? Mais ou menos por aí, né, doutor? Então, esse é um problema sério, porque o que acontece é que perder a consciência, é uma coisa que faz ela baixar a guarda e engravidar. De fato, o carnaval é uma época complicada para
gravidez e para DST. A gente brinca, dá plantão daqui a 9 meses, 40 semanas. Plantão maternidade é certeza de muito trabalho, porque tem muita gravidez que acontece a partir daqui. Nasce mesmo, mas né, dependendo do dia que foi o carnaval. É matemático. A coisa acaba acontecendo, certo? Caramba, fala, Luizinho. Mais uma pergunta. É fevereiro, mês de carnaval, muita gente transando que nem louco por aí. Meu Deus. Aí depois, quando chega março, abril, maio, começa a gestação. E muitas pessoas nem sabem, muitas mulheres nem sabem. Aí começam, o número de aborto aumenta nessa época, doutor? Aumenta. É comum as pacientes ligarem preocupadas que tiveram atraso menstrual. Daí que cai a ficha. Daí que ela percebe que aquela farra foi muito grande e a consequência está chegando. Então, obviamente, a gente não tem esses dados, mas deve ter mais aborto provocado nesse período. Com certeza. Doutor Luiz Sampaio continua comigo nesse bate-papo. A gente vai falar daqui a pouco do Zika vírus. Vamos falar mais sobre o livro Doutor, Por que eu abortei? É um livro muito bacana. Se você conhece alguma amiga, tem alguém na família que já sofreu de um aborto espontâneo, às vezes uma obra como essa vem para amparar, vem para entender, vem para informar. Continua comigo, aumenta o volume. Esse é o Na Noite Ipanema. Noite Ipanema. Pior que a gente sabia que ia acontecer isso, Luizinho Rodrigues. Agora 10h51 e aos 46 do segundo tempo, já nos acréscimos, o Palmeiras empata com o São Bento, jogando lá em São Paulo, no Pacaembu. Uma jogada de escanteio safada, a bola desviou na zaga do Bentão e aí ficou ruim pra nós. Agora o São Bento tem que torcer pro juiz apitar, senão toma virada. Ê, Bentão! Na Noite Ipanema. Agora sim, retomando o nosso bate-papo com o Dr. Luiz Sampaio, ele que é professor universitário, médico especialista em ginecologia e também na obstetria, e escreveu esse livro chamado Doutor, Por que eu abortei? A gente estava comentando que a linguagem primeiro tem que ser fácil, porque é um livro B2C, né? Vamos dizer assim, direto com o seu paciente. E a outra é que além da parte clínica, você contou com a colaboração de uma psicóloga também. Conta sobre esse trechinho, doutor. A paciente com sofrimento na situação de uma perda de uma gravidez, ela acaba tendo uma depressão decorrente disso daí. E às vezes é difícil entender. O próprio marido nem sempre percebe essa situação. Ela perdeu um filho, né? Perdeu um monte de sonhos que tinha atrás disso daí. Aí eu pedi para uma grande amiga minha, a doutora Zilda, para falar sobre a perda, como é a elaboração desse luto, que é uma coisa que nem sempre é compreendida, nem pelos médicos. Os médicos nem sempre avaliam o tamanho que isso significou para aquela mulher. Então esse capítulo está muito legal, eu acho que especialmente está interessante. A doutora Zilda escreve muito bem e sabe lidar com poucos a respeito disso. Doutor, o senhor como ginecologista deve estar sofrendo de um pânico das suas pacientes que estão gestantes por conta dessa explosão do Zika vírus, né? A microcefalia se tornando uma realidade no nosso país, infelizmente. E muito se acredita relacionado ao Zika. O Zika, que é um vírus aí do mesmo mosquito da dengue, do Aedes. Até a Dilma ontem foi para a rede nacional para falar dele. Qual que é o risco real do Zika? O que você está orientando as suas pacientes, doutor? O grande problema é que ninguém sabe. Ela é uma doença muito recente. Ela começou a acontecer no Brasil em fevereiro do ano passado. Então tem pouco conhecimento técnico específico nisso. Então exatamente ninguém sabe. O reconhecimento da associação dela com a microcefalia é coisa de 2 meses, 3 meses. Então não tem conhecimento. E esse é o grande problema. A gente não sabe se passa só no começo, se passa no meio ou até mesmo no final da gravidez. Então aquele negócio dos 3 primeiros meses, isso é um chute. Existem algumas evidências, né? Tem uma coisa que cientificamente está demonstrado, que sobra pele, couro cabeludo em cima do crânio, ou seja, a pele continuou crescendo, mas o crânio não cresceu. Isso sugere que a contaminação foi muito precoce, foi no primeiro trimestre, que é o que costuma provocar malformações mais graves, mas não dá para ter certeza. Então, você falou se eu estou em pânico, eu estou realmente solidário com minhas pacientes, elas me ligam direto, se preocupam muito em bastante agora. Repelente, isso monitoramento.
Eu inclusive tenho recomendado que adie um pouco quem pretende engravidar de maneira programada, espere uns meses, espera passar um pouco essa fase, não vai ter vacina ainda, mas vai ter mais conhecimento em cima do assunto. E até o período vai ter, vamos dizer assim, menor incidência do mosquito, né? Porque agora o bicho vai pegar, né? Até abril, até maio, né, Luizinho? Se eu não me engano, é quando começa a dobrar o número de casos, semana a semana. Com certeza. Abril, maio, vai começar, né? Então, mulherada, por favor, muito repelente, porque é a única maneira. Comprida, evitar, não viajar para lugares que isso é endêmico, Nordeste, coisa assim, certo? Mudar a viagem e se puder programar a gravidez mais pra frente, espera um pouquinho. Tá certo. Doutor, quem quiser saber mais sobre o seu livro, por favor, passa o contato da venda online, agradeço os parceiros, o espaço é todo seu e obrigado pela visita. Eu que agradeço. Esse livro pode ser adquirido pela internet, no site da CRV Editora, só colocar lá o meu nome, o nome do livro, Doutor Porque Eu Abortei, e você recebe ele em casa. Eu acho que é interessante para quem passou por essa experiência. Vai se encontrar em algum desses capítulos aí. Gostei. Dr. Luiz Ferraz de Sampaio Neto, Dr. Luiz Sampaio, ele que foi meu convidado nessa quinta-feira antes de carnaval. Bom carnaval para você, doutor. Muito obrigado e recomendo aí proteção, camisinha para todo mundo, para diminuir os riscos tardios do carnaval. Tá certíssimo. Lembrando que o Na Noite Ipanema tem oferecimento do Vila Flora, mais que um condomínio, um bairro planejado. A 5 minutos do Campolim, visite o plantão de vendas ou telefone 32438478.